Muito bem, amigos, está começando o briefing nesse sábado, 3 de junho de 2023, para falar tudo do que aconteceu na classificação do GP da Espanha de Fórmula 1, o sétimo da temporada, que vai se desenhando a favor de Verstappen. Se chegamos na Europa com as atualizações todas e Verstappen faz o que faz, imaginamos como vai ser o resto do campeonato e só duvidamos de quando falam: a Red Bull vai vencer todas as provas do ano? E eles falam que é improvável? Não é improvável. Nas mãos de Verstappen, não é. Pole position, uma volta que chegou a ser 9 décimos mais rápida que o então segundo colocado, e ainda, na última volta, tinha condições de cair para casa de 1:11, inclusive, nesse momento em que todo mundo estava andando na casa de 12 alto, 13. Um assombro o que faz Max Verstappen na Fórmula 1 e em Barcelona, pole para ele. A segunda colocação fica com Carlos Sainz, que coube a ele, a torcida espanhola, empurrar no final das contas, porque Fernando Alonso não teve condições com o carro da Aston Martin de se colocar em tal posição. Lando Norris em terceiro, e vamos discutir tudo o que aconteceu entre George Russell e Lewis Hamilton. Clima quente ali na Mercedes. Vamos ver o que farão e falarão os dois pilotos daqui a pouco. Estamos ao vivo no canal 2. Você também pode acompanhar a reprise no canal 1 do Grande Prêmio aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Dê o seu like, se inscreva nos canais, ative as notificações e dê o share para que cada um possa fazer com que outras pessoas acompanhem o nosso briefing aqui no Grande Prêmio. Estou com Evelyn Guimarães, estou com Pedro Prado e estou com vocês que fazem o programa conosco. Eu sou o Vitor Martins e quero saber de Evelyn Guimarães as impressões iniciais desse treino classificatório, Evelyn. Um beijo para você, minha querida, minha fofura. Olha, eu já começo a desconfiar quando você faz isso. Entendeu? Que você vai fazer alguma coisa para mim, mas... Você está vendo como você é. Eu sou uma pessoa... Olha, eu tenho muita fé nas pessoas, mas como eu conheço você muito bem, então eu sempre fico meio assim, né? Eu vou embora, hein? Eu vou embora do programa já, hein? Eu vou embora. Meu senhor, pode ficar aí sentadinho. Boa tarde, Vi. Boa tarde, Pedro Prado. Boa tarde a todos que acompanham o nosso briefing. Olha só, a minha impressão, assim, ontem, quando eu terminei de escrever a análise, né, depois dos treinos e tudo mais, eu coloquei lá que só uma tremenda falta de sorte ou alguma coisa muito esquisita poderia tirar o Verstappen da pole. Né? Só uma coisa muito fora e quase, né? Porque a chuva ali no começo deu uma... quis colocar um temperinho nessa classificação, mas nem isso é capaz de parar esse homem, que nas mãos dele a Red Bull é perfeita, né? Então, assim, Barcelona já é uma pista em que as equipes levam suas atualizações lá, porque é a pista mais padrão, digamos assim, né? Mais completa, porque tem todo tipo de curva, tem uma longa reta, você pode testar diferentes coisas, então assim, e por isso também é onde a Fórmula 1 se revela como ela é de verdade, né? Como a hierarquia é de verdade, e nesse sentido o Verstappen está muito, muito à frente dos seus concorrentes. Na verdade, ele nem tem concorrentes, né? Ele não tem rivais, porque ele está num patamar muito acima, e Barcelona deixou isso muito claro, né? Então, assim, muito difícil também. A mesma impressão que eu tive depois dos treinos, eu mantenho para a corrida. Só alguma coisa muito fora, um acaso, uma falta de sorte, alguma coisa assim nesse sentido, para tirar a Verstappen do caminho da vitória. Então, assim, nesse cenário não tem mais o que fazer, Vi. A gente já sabe como as coisas vão andar. Agora, atrás do Verstappen, a coisa tá muito deliciosa, né? Porque aí não tem favoritos, todo mundo pode aparecer bem ali. Ontem eu coloquei que o Alonso talvez fosse o cara a se aproximar mais dessa disputa pelo lugar que restou ali na primeira fila, junto com a Ferrari, porque apesar da Ferrari ter tido um dia morno ontem e tudo mais, eu acreditava nesse crescimento da Ferrari. É claro que a Ferrari tem os seus problemas, como a gente viu, mas o Carlos Sainz ainda conseguiu levar esse carro até
até essa disputa, e o Alonso acabou fora por uma aposta que ele mesmo fez, né? Aquela volta única só no Q3 foi muito arriscado, né? Então aí ele acabou fora, mas o Norris acabou surgindo, então essa foi a grande surpresa, na verdade, dessa classificação, que atrás do Verstappen é absolutamente sensacional. Pedro Prado também passa suas impressões iniciais do treino classificatório em Barcelona. Tudo bem, Pepe? Oi, gente, bom dia. Bom dia a todos os briefers. A gente estava falando ontem que só um milagre mesmo para atrapalhar o fim de semana e a temporada do Verstappen. E foi nítido, né? Voou. Naquela primeira volta, quando ele colocou 9 décimos em cima do Hamilton, que era segundo, tudo bem que o Hamilton estava com o pneu usado, já foi um negócio impressionante. Ele nem precisou dar outra volta. De tanto que ele sobra dentro da Fórmula 1, então realmente ele está num campeonato à parte em 2023. Perdão, desculpa. Não. E depois a gente vai falar mais sobre isso, mas hoje também teve um show de doideiras, né? Na classificação que vale o comentário. Eu esqueci até na abertura de falar do Charles Leclerc. Penúltimo. Ai, mas a Fê, eu não aguento mais a Fê. Então, a Fê é isso, né? Ela tem um brilhantismo de um lado e ela nunca consegue ser completa, né, Vi? Então, essa de hoje foi... Ontem não aconteceu nada, né? Então, eles ficaram imaginando, confabulando o que a gente pode fazer amanhã para dar uma impactada. Mas vamos largar em penúltimo. Vamos largar em penúltimo, é uma boa. A Fê vai largar em penúltimo. Nós estávamos até buscando, né, Evelyn, Pedro, porque sempre tem alguns sites de estatística que consultamos, né, para saber essas maravilhas do mundo moderno, para entender em que momento. O Leclerc não largava na última fila desde 2019. Só que assim, há momentos que você larga na última fila porque troca a peça, porque é punido, porque respirou mal. Mas hoje foi desempenho. Hoje foi na força do ódio do desempenho. Então, a gente está procurando para saber quando foi a última vez que a Ferrari, por desempenho, larga na penúltima colocação. Talvez tempos de Badoer, tempos de Fisichella, essa maravilha toda. Mas enfim, mande sua mensagem para cá. Coloque aqui nos comentários de onde você está acompanhando o briefing, o que espera do GP da Espanha de Fórmula 1. Eu pergunto a Pedro Prado se temos a tabela. Temos, tá no jeito. Mas é engraçado, Pedro Prado. Eu gosto disso porque quando você está no programa, a tabela vem rápido. Quando vem o Berton, não saiu. Nossa, que demora. Então está aí a tabela. Eu vou defender o Berton aqui. A Fórmula 1 às vezes demora mesmo para postar. Aqui não tem defesa do Berton. Evelyn, olha. O homem trabalhou de madrugada. É pouco. Aliás, você acompanha também a Fórmula E aqui nos canais Grande Prêmio. Hoje você viu a vitória de Pascal Wehrlein, ex-Fórmula 1, na primeira prova em Jacarta. Temos mais uma nesse domingo. O Guima, olha, 13:06 no primeiro trecho da classificação, no Q1, 12:07. E olha, assim, o 13:06 do Verstappen ele fez porque ele ficou em nono. Ele fez uma volta e falou assim: se lasque. Vai. Sei lá, vamos só andar aqui. Fez assim, esquece. Aí na segunda já veio com 12:07. Né? A pessoa já ficou... A terceira veio com 12:02, Evelyn, com cara de 11, dava para vir para 12, 11:09. Eu temo que amanhã a gente vai terminar com o Verstappen. Vamos colocar assim, vamos colocar meio segundo por volta, vai. São 50 e tantas. Ele vai terminar entre 27 e meio minuto na frente em condições normais, assim, normais. Aí você bota que o pessoal vai fazer de tudo para se atrapalhar, porque assim, você escreveu bem, Evelyn, dias atrás, lamento elogiá-la. Você escreveu bem dias atrás no editorial, dizendo que assim, o Verstappen tá lá.
Se acontece alguma coisa errada, como aconteceu em Mônaco, que eventualmente a Red Bull tenha demorado para chamar o Verstappen para trocar os pneus, e aí ele fez uma volta que ele foi se escorando nos muros, né? Para ir, assim, tudo bem. Ali está dada uma oportunidade. O que acontece com o resto? Eles se perdem por completo. Se perdem, todo mundo se perde. Então, assim, hoje, Ferrari se perdeu, as Mercedes se perderam, a Aston Martin ali com o Alonso se perdeu, tanto que o Stroll logo na frente dele. Todo mundo ali dá um jeito de se atrapalhar um pouco. Nós estamos vendo o pior da Fórmula 1, tirando o Verstappen, nós estamos vendo uma Fórmula 1 esse ano, como diz a Evelyn, errática, mas assim, errática, assim, todo mundo tem os seus defeitos, mas esse ano, os desempenhos de equipes e pilotos é um negócio que... Mas, Evelyn, vamos falar de Verstappen primeiramente. Esse homem, a minha única dúvida, como eu abri o programa falando, esse homem mente na nossa cara, dá na nossa cara com a falsidade, a falcatrua, porque ele tem condições plenas de vencer todas as corridas esse ano, não tem? Ele tem condições plenas, tem. É claro que assim, chega lá na hora da coletiva da Fórmula 1 e tudo mais, ele não vai dizer isso, né? Mas assim, ele tem muita condição de ganhar todas as corridas, assim, com alguma folga, inclusive, porque ele é o único cara que não comete erros. E quando ele comete os seus erros, né? Que foi, por exemplo, o que aconteceu em Mônaco, né? Naquela volta em que ele bate ali antes de entrar no túnel, ou, por exemplo, quando ele errou em Miami e tudo mais, ele se recupera rapidamente dessas coisas, ele não dá muito espaço para esses vacilos, né, e tudo mais. Lá no Azerbaijão, ele teve problemas. Ele, de fato, não estava num final de semana muito bom, mas ele conseguiu capitalizar tudo que ele poderia fazer naquela situação sem muito problema. Então, assim, se tudo correr como normalmente a gente espera, ele vai vencer todas as corridas, né? Daqui até o final do ano, porque basicamente ele não comete erros bizarros, não comete, né? E a própria Red Bull também não comete, porque aí você tem que colocar a equipe nesse balaio. Com ela, com ele, né, com o Verstappen, a equipe é redonda, assim, ela funciona muito bem. Eu acho que existe alguma questão ali do lado do Pérez. Às vezes me parece que são carros muito diferentes, não nascidos do mesmo forno, entendeu? Porque não é possível. Me permita, você falou num ponto, eu estou lendo aqui as entrevistas, me permita interrompê-la, porque claro. Você falou exatamente nesse ponto, porque perguntaram para o Christian Horner. Nós tivemos uma classificação difícil com o Tcheco. Ele saiu e aí ele escapou, e aí os pneus esfriaram. E levar a temperatura ideal dos pneus está muito difícil. Ele passou para o Q1, foi para o Q2, e aí aconteceu um desses dias para ele. Começa assim. Acho que a questão dos pneus foi crucial. Checamos todas as cargas aerodinâmicas depois do Q1. Tivemos o suporte, o apoio da fábrica para olhar para os dois carros. Me perguntei, os carros estão gerando o mesmo downforce? Eles parecem o mesmo para mim. E aí não vimos que nenhuma parte estava se comportando mal, no sentido de não tinha nenhum problema com nenhuma das partes do carro, porque os carros eram iguais. Acho que foi apenas a questão dos pneus, a janela de pneus. Nós sabemos que o Tcheco não está tão... Sabemos que o Tcheco não está tão longe assim, mas ele não conseguiu fazer o carro funcionar, Evelyn. Então, e aí você viu o malabarismo que ele faz para não dizer, olha, esse cidadão não está performando. Uma mula. É uma mula. Sabe? Entendeu? O que está acontecendo? Entendeu? Então, assim, é claro que existe uma questão relacionada aos pneus, ou a primeira fase da classificação mostrou muito isso, os pilotos estavam brigando demais em achar temperatura e tudo mais, né? Um monte de gente errando, inclusive Alonso e tudo mais. Mas, assim, o Pérez ele está constantemente nesses dias. Aí que tá.
entendeu? Então, assim, ele fala, é um daqueles dias do Pérez, mas o Pérez está sempre nesses dias. Ele estava assim, a exceção mesmo foi no Azerbaijão. O resto foram esses dias, entendeu? De erro, de não conseguir trazer a performance do carro, de você sempre ter alguma questão a falar ali sobre o Pérez. Então, assim, ontem, por exemplo, o Pérez sofreu o dia todo, né? Ele não estava conseguindo trazer performance, não estava conseguindo fazer o que ele deveria fazer ontem, e no final do dia ele diz, mas foi um bom dia, né? Então, assim, ele se contenta em ficar 3 décimos atrás do Verstappen, com o mesmo carro, com a mesma preparação, sabe? Então, assim, e é isso que me irrita demais nessa temporada também. Então, assim, além dos caras serem muito ruins, cometerem esses erros, alguns erros bizarros, como da Ferrari hoje, por exemplo, do Leclerc, né, hoje, por exemplo, não existe assim uma questão, olha, eu vou para cima, eu vou tentar, eu vou fazer alguma coisa, entendeu? Então, assim, muitas vezes o Verstappen chega nos caras e eles simplesmente deixam o Verstappen passar, entendeu? Então, assim, isso também ajuda a deixar a temporada mais chata, digamos assim, porque os caras simplesmente se negam a brigar com o Verstappen só porque de repente ele tem o melhor carro, ok, mas assim, só por isso eu já não vou mais brigar, é isso. E eu vou ficar assim para sempre, entende? Então, e isso é uma coisa que irrita demais nessa temporada, além dos erros, né? Todos os erros. Mas o Verstappen, que não tem nada a ver com isso, tá fazendo o que dele se espera, né? Então, assim, liderando, colocando volta em cima de volta, tirando o máximo do carro. E ele, na verdade, no final, quando ele fez aquela volta, ele já nem precisava mais se preocupar, né? Porque já foi melhor, já foi redondinha a volta, não tinha mais com que se preocupar, e ele sabe disso. Agora sim, ele deixa a impressão que poderia fazer mais, se precisasse, sabe? De repente, se alguém acossasse ali, alguma coisa, de repente surgiu uma Mercedes muito mais perto e coisa e tal, ele poderia até fazer mais, mas até isso ele está conseguindo, sabe, administrar bem para não parecer, para não colocar todas as armas, para não revelar todas as armas e ao mesmo tempo falar, gente, se vocês quiserem, vai ser um pouquinho, vai ter que ser, vocês vão ter que fazer melhor do que isso, não vai, só isso não vai ser suficiente, entendeu? Então, assim, com todos os méritos, o Verstappen lidera essa temporada, caminha para o tricampeonato. Amanhã é favoritaço a vitória, se ele não vencer uma zebra gigantesca, e aí é uma coisa muito fora que vai fazer com que isso não aconteça. Mas tudo que está acontecendo ali é por mérito dele, pela performance que ele entrega, pela maneira séria com que ele está levando a temporada, e também pela retaguarda da Red Bull no carro dele, pelo menos com ele ali, as coisas funcionam muito bem. Não estou dizendo que ela abriu mão do Pérez, mas é que o Pérez também não se ajuda. Eu gosto quando a Evelyn vem nervosa, gosto quando vem sempre dessa maneira. Se falamos da mentira do Verstappen, propriamente dita, Pedro Prado, podemos falar da verdade de Fernando Alonso, que veio ao longo da semana dizendo: o Verstappen é imbatível. Sim, o Verstappen é imbatível. A gente, semana após semana, repete o quanto o Verstappen é bom, o quanto ele é insuperável. E você abriu o programa falando uma verdade também, que a gente não duvida que ele possa vencer todas as corridas daqui até o final da temporada. Ele, no começo da temporada, estava ali dividindo com o Pérez, só que o Pérez caiu muito de nível, e aí agora só tem o Verstappen. Só tem o Verstappen, ele domina em todas as frentes. Mesmo dá realmente essa impressão durante alguns momentos, tanto em treino livre quanto em classificação, que ainda assim o carro não está com 100% que ele pode usar ali. Parece que eles usam só até um certo limite, e aí quando precisa forçar um pouco, ele força. Hoje foi o exemplo disso. Os outros pilotos, durante a classificação, acho que no Q2 mesmo, chegaram a ficar à frente dele, e aí ele foi com tudo no Q3 e dizimou qualquer oponente que pudesse
chegar perto ou ameaçar a pole position dele. Ele está num nível muito acima, muito acima. E óbvio que o carro da Red Bull é maravilhoso, de rápido, de constante, e um carro bem equilibrado, mas o Verstappen ele consegue extrair ao máximo a última gota desse carro, coisa que o Pérez não consegue. Então aí está o diferencial. E é aí que a gente consegue separar os gênios de bons pilotos. Ele realmente já se mostrou, desde novo, né, um piloto brilhante, mas ele está querendo subir mais uma prateleira. Ele quer atingir o status de gênio, e eu acho que, assim, eu particularmente, opinião pessoal minha, eu já o considero um gênio das pistas. De fato, o que ele vai fazer ainda na Fórmula 1, se não resolver abandoná-la pela Fórmula 1 em si, ele já deu algumas pistas que não vai aguentar se esse calendário for estendido, se tiver tanta corrida sprint e tudo mais tal. Duvido que aconteça, mas entendo que nesse ritmo o Verstappen vai se igualar daqui a alguns anos a Lewis Hamilton e Schumacher com 7 títulos, se não para mais. A segunda posição, Carlos Sainz, Evelyn Guimarães. Restou a torcida espanhola, que era toda Alonso mania, agora é Carlitos Vamos. Carlitos Vamos. Assim, a Ferrari, na verdade, ela tinha potencial para de verdade tá aí na primeira fila, e um lugar na primeira fila, pelo menos, e segunda fila, porque apesar de ontem ela ter começado as coisas meio devagar e tudo mais, o ritmo de classificação tá aí, né? A Ferrari tem ritmo de classificação. É claro que, assim, o potencial dela mesmo, e acho que era uma coisa que a gente falava também no paddock nessa semana, o Gá mencionou isso, o Gabriel Curti, falando que não dá nem para a gente entender o potencial do carro da Ferrari do tanto que eles erram, né? Que eles fazem de bobagens, né? Mas o ritmo de classificação eles têm de fato, né? Isso mesmo com as mudanças, mesmo com esse carro revisado e tudo mais, eles não perderam esse ritmo de classificação. Então o carro ainda é muito rápido em volta lançada, e o Carlos Sainz acertou muito bem essa volta no final ali da classificação. Então talvez o fator casa, talvez sei lá, mas assim, ele realmente fez uma baita volta para cortar um pouco dessa vantagem do Verstappen, que ainda é grande, né? Quase meio segundo, imagina. Mas o fato é que o Carlos Sainz fez uma boa volta, uma volta bem usando todas as partes da pista, entendeu onde a Ferrari é mais rápida e soube tirar esse melhor tempo. Na verdade, ele vem crescendo ao longo da classificação, até chegar nessa segunda colocação, que já é uma coisa que a gente previa que a Ferrari teria. Mas a Ferrari precisa parar de fazer bobagem, né? Ela e os pilotos, né? Então, assim, o Leclerc também tem muita culpa no que aconteceu hoje. Então, assim, é aquele 50-50 da Ferrari, né? Com o Sainz aí. Agora, em corrida vai ser outra história, né? Acho que não tem como brigar muito com o Verstappen, então a meta do Sainz é chegar nesse segundo lugar, manter esse segundo lugar aí na corrida de amanhã, e aí é onde a gente vai ter a chance, pelo menos, se nada muito maluco acontecer, de entender esse potencial e esse carro revisado da Ferrari amanhã. O que esperar de Carlos Sainz largando na segunda colocação? Que ele caia ao longo da corrida com esse histórico dele e da Ferrari, Pedro Prado? Da Ferrari eu não duvido nada. E assim, o Sainz, ele não vinha numa temporada muito boa, né? A gente também já falava muito disso. Ele não era nem sombra do Carlos Sainz de alguns anos atrás, que era aquele cara que a gente apostava. Ele é talentoso e extrai bastante do carro, e essa temporada ele estava muito mal. Só que ele veio bem em Mônaco, até largou em quarto e já estava dando sinais de melhora, e hoje ele mostrou mais uma vez que ele parece que está voltando a ser o Carlos Sainz que a gente conhece, que é um cara competitivo, que é um cara que vai disputar pódio.
poderia ser bem mais, mas é isso que a gente espera dele, e eu acho sim que ele é um forte candidato ao pódio de amanhã. Tem que ver o ritmo de corrida da Ferrari, se a Ferrari não bater ou se não errar. Quando não são os pilotos, é a equipe, né? A Ferrari nos boxes pode atrapalhar, pode criar uma estratégia maluca. Então, a nossa fonte de entretenimento talvez possa agir amanhã. Porém, eu acho que se eu pudesse apostar mesmo, seria no Carlos Sainz, chegando sim na segunda colocação. Evelyn Guimarães, não estou acostumado a ver a McLaren em terceiro. Não é a Indy, é a Fórmula 1, Lando Norris, que foi sincero pelo menos. Não tenho a mais ideia de como fui parar aí. Exatamente. Eu acho que, perdão, acho que Zac Brown, entendeu? Está vivendo o ano dele. Entendeu? Semana passada estava lá, feliz em Indianápolis e tudo mais, levou essa aura, né, para lá, quase, né? O nosso querido Pato estava muito afobado ali, né? No começo, tudo bem. É um aprendizado, mas o fato é que a McLaren está muito forte mesmo. Na Indy, talvez ele tenha roubado um pouco dessa vibe e levado para a Fórmula 1. Mas, apesar das brincadeiras e tudo mais, a McLaren tem feito um trabalho até mais lento do que a gente imaginava, mas assim, um trabalho muito correto dentro da equipe. Né? Então, assim, eles estão procurando gente muito competente no grid, estão reformulando a equipe, né, a parte técnica da equipe, porque eles perderam alguém muito importante, né, que foi o André Seidel, que tinha resolvido muitos dos problemas de comunicação entre os departamentos, que tinha resolvido muito, tinha trazido gente muito boa para a equipe, tinha dado tinha instaurado uma outra forma de trabalho. No momento que ele sai e troca o chefe, as coisas, num primeiro momento, ficam mais confusas, mas o Zac Brown, pessoalmente, começou a trabalhar dentro da equipe para melhorar essa comunicação também entre chefes e tudo mais, e isso vem aparecendo, né? Então, assim, demorou, porque é um processo lento mesmo de reestruturação e tudo mais, mas me parece que a McLaren está reencontrando agora um caminho melhor, um caminho um caminho mais sólido, mais consistente. Inclusive, isso se reflete no carro, né? Nas atualizações que eles vão trazendo, corrida a corrida e tudo mais. E aí, hoje, por exemplo, foi uma demonstração de força deles, colocando os dois carros no top 10, né? Não só o Lando Norris, que já é um cara que, quando tudo tá ruim, ele já entrega mais, né? Então ele já vinha entregando mais pela McLaren. Quando as coisas começam a dar certo, a vida dele fica mais fácil, então ele consegue entregar ainda melhor, que foi o que aconteceu hoje. Então, no momento em que você tem uma pista mais padrão, uma pista melhor, uma pista em que você sem tantas mudanças, né? Porque essas pistas de rua, elas são ruins, porque assim, os caras têm que trabalhar muito para entender a aderência muda muito rapidamente, né, você não tem um padrão ali de acerto, por exemplo, então assim, aí isso também mascara um pouco a performance dos carros, né? E em pistas como essa, permanente e tudo mais, não. Então você tira essa parte e consegue entregar mais ritmo, consegue entregar uma performance melhor. É surpreendente que eles estejam aí, porque nas simulações eles não estavam tão fortes em classificação. Essa é a questão. Em corrida, a força da McLaren é maior. Agora, na volta lançada, não era tanto. E isso é uma boa notícia também para esse meio de grid aí, para essa Fórmula 1 BB aí, que não é nem muito perto do Verstappen, nem muito né, para o resto do grid. Então, assim, essa McLaren me surpreendeu nesse sentido, e acho que amanhã eles tendem a crescer também no ritmo de corrida. Olha, Pedro Prado, se ele está um pouco surpreso com o desempenho, eu posso concluir que não é para tudo isso. Foi aí meio que obra do acaso esse terceiro lugar. Ou você acredita que a McLaren ou a McLaren possa ter uma disputa pelo pódio nesse domingo?
Tava esperando chegar o meu momento para falar McLaren, mas você foi mais rápido que eu. Perdão. Um abraço pro nosso Dedé. Eu não acredito que seja obra do acaso, tem um trabalho por trás, mas a equipe, a McLaren em si, eu não acho que ela vai ter ritmo de corrida para manter o Norris lá em cima. Creio que vai pontuar, sim, mas no pódio eu acho muito difícil, só que mostra uma evolução. A McLaren, assim, eu cheguei a falar no começo da temporada que ela estava sendo a pior equipe do grid, pior até que a Williams. E chegou um momento na temporada que estava assim, mas, óbvio, era o começo, só que a McLaren estava mostrando um trabalho péssimo. E nos bastidores, como a Evelyn falou, começaram a se movimentar e começaram a evoluir o carro também, de uma forma mais lenta, porém ali gradual, e está mostrando o resultado. Hoje, o Piastri ele chegou no Q2 e fez um tempo muito bom, que eu até pensei, falei, nossa, o Piastri fazendo um tempo tão bom, ele fez no Q2 aqui um 13:0. É que no Q1 e no Q3 foi a diferença de 6 décimos em relação a esse tempo que ele achou que foi incrível. Então eu não sei se vai ter ritmo de corrida para se manter no topo. Mas o Norris ele consegue extrair muito bem do carro da McLaren, mesmo quando o carro está uma draga, quando é uma carroça. Então é um mérito dele, não é o acaso, porque o Norris é muito talentoso, mas tem um trabalho também da equipe por trás, mas que eu acho que tem muito a galgar ainda para poder conseguir chegar num pódio. Então, só se acontecer alguma coisa muito absurda amanhã para ele estar entre os 3. Evelyn e Pedro, eu temo falar do quarto colocado, tá? Eu acho que eu vou pular o quarto colocado, tá bom? Até que a gente tenha alguma resposta primeiro. Se ele vai receber uma punição, se ele vai receber 2 punições e terceiro, se ele vai correr. Também tem essa questão, então eu tenho medo de ficar falando, gastando vela com o defunto, vai que aconteça alguma coisa ao longo do negócio, tá bom? Olha. Então vamos esperar para ver se sai alguma decisão. Se até o fim do programa não sair nada, a gente volta a falar em condição de asterisco, eu diria. Vamos falar do quinto colocado, que pode ser quarto colocado, Lewis Hamilton. Eu confesso a você, como diria o outro, Evelyn, que eu, na volta, no Q1, principalmente, eu falei, opa, será que temos uma esperança? Né? A civilização do amanhã, né? O caminho é o amor. Será que acharam o caminho? Não, realmente. Aí teve uma expressão, Evelyn, do Toto Wolff, quando o Verstappen faz 1:12:2, tem sempre uma câmera de prontidão no Toto Wolff. Claro. Né? Mas aí a gente nunca sabe quando o diretor de imagem vai escolher. Aí ele tava com o fonezinho de ouvido, né? Ele fez assim. Aí a câmera voltou e... Assim, quando fez 1:12:2, aí ele vira de novo, volta. Realmente a gente precisa copiar o assoalho mesmo, que não tem muita solução. É o que dá para fazer, quarto lugar para o Hamilton e olha lá. Então, é que assim, o Toto, ele é muito iludido, né? Assim, então, assim, quando ele começou a ver a classificação, ele pensou, agora vai, vamos, né, matar o povo aqui, porque ninguém estava esperando a Mercedes nesse momento e tal, e aí chega o Verstappen e pá, joga aquela água no chope do Toto. Ele é iludido, né, pobre, coitado. Mas assim, mas eu achei que, na verdade, a Mercedes foi melhor do que eu estava esperando, né? Porque ontem, esse rapaz, Lewis Hamilton, ele termina o dia dizendo, olha, no ritmo que nós estamos, dificilmente vamos chegar ao top 10. É claro que, assim, tudo que o Hamilton fala nesses momentos, você tem que dar uma filtrada, porque ele gosta, né? Aquela coisa do, meus pneus estão acabando e faz a melhor volta. Nossa, meu Deus! Não consigo mais guiar com os pneus. Depois volta rápida, Hamilton. Exatamente. Então, assim, sempre tem que dar uma aliviada
nesse tom né, apocalíptico do Hamilton. Mas, no começo, não, peraí, tem alguma questão aí, eu acho que eles estão conseguindo, pelo menos, atingir uma temperatura mais rapidamente dos pneus, alguma coisa muito especial está acontecendo para você ter esse tipo de performance. E, de fato, a primeira parte da classificação não é parâmetro para o resto, né? Porque a primeira parte foi aqueles momentos de caos na Fórmula 1, que a ausência completa de consciência de todo mundo, né? Então, assim, de consciência, de aderência, de tudo mais. Então, assim, meio que mascarou. E eu acho que, na verdade, o Hamilton é o que a Mercedes é o patamar da Mercedes aí, sabe? É o teto que a Mercedes tem nesse momento em ritmo de classificação. Acho que eles não conseguiriam mesmo avançar muito mais do que eles fizeram aí diante do carro que tem, que ainda é um carro muito né, assim, eles precisam estudar mais esse carro, precisam desenvolver mais esse carro, né? Ele acabou de vir de Mônaco sem nenhum grande dado, né, de Mônaco, a não ser a questão do downforce, que o carro realmente respondeu minimamente como eles gostariam e tudo mais, mas ainda precisa verificar outros elementos. Então o carro está muito precoce, digamos assim, ainda não dá para você ter uma avaliação grande. E ontem eles foram muito ruins mesmo. Ontem a Mercedes, assim, claro que eles estavam testando tudo e tudo mais, mas assim, o ritmo de corrida, o ritmo de classificação estava bem pobre, né? E certamente não é a realidade, mas também não é a realidade de você ter um Hamilton na segunda colocação, né? Então, para mim, esse é o que era o que dava para fazer. Esse do Hamilton era o que dava para fazer. Talvez ele conseguisse alguma coisa melhor numa volta mais redondinha, digamos assim, e tudo mais. Mas aí era muito do momento ali, né? Então, para mim, assim, a Mercedes está onde dá para fazer com o carro que eles têm, com o ritmo que eles têm e tudo mais. O Russell é que, né? Mas o Russell tá vivendo um problema. Ele não tá no melhor dele, ele não se adaptou com esse carro, é muito nítido isso, ele ainda não consegue tirar o melhor, reclamou, né, horrores aí durante a classificação, e claro, né, deu no Hamilton e depois disse que, por que vocês não avisaram que tinha um carro atrás de mim, sério? Bom, daqui a pouco nós vamos falar a respeito do encontrão. Ô Pedro Prado, Hamilton em quinto ou quarto? Mais ou menos dentro do que esperava, o alarme feito ontem, vamos ficar fora, né? Tudo um jogo de cena. O que a gente espera de Hamilton para essa corrida? Ontem a gente falou também no briefing que, como a Mercedes estava mal, né, era óbvio que ia melhorar, mas assim, não dava para esperar muito, porque é um carro novo, então tem muita coisa para testar, muita coisa para evoluir. Então foi exatamente o que a Evelyn disse, assino embaixo, que a Mercedes tem um teto. E o Hamilton consegue atingir esse teto. Ele é esse tipo de piloto. Ele consegue também extrair o máximo de um carro. E tá aí. O que a Mercedes consegue é isso. E acho que tá até muito bom, mais do que o esperado, porque a diferença dele para o Sainz é muito pequena. Então, o Sainz fez 1:12.734, ele fez 1:12.818. A diferença está muito curta. Então, para a Mercedes, eu acho que é um motivo até de comemorar mesmo, de falar, a gente tem aqui um caminho. Não comemorar, voltamos. Não, a Mercedes não, esse ano também esquece, tem que trabalhar para o ano que vem. Tem que fazer, tem que entender esse carro, como a Evelyn disse também. Eles têm que entender, e a gente conversou disso, eles colocaram o side pod. Tem muita coisa para melhorar ainda, porque coloca o side pod, isso afeta em outras partes do carro, querendo ou não. Então tem muita coisa para evoluir, para estudar. Então o Hamilton, para a corrida de amanhã, como ele tem tido um bom ritmo durante a temporada, eu acho que ele vai ficar ali, né, nessas posições mesmo, entre quarto e quinto, e pode lutar sim por um pódio. Ele tem talento para isso, ele conhece o carro, conhece a draga que é o carro dele, essa que é a realidade, ele sabe a carroça que ele tem na mão,
e diferentemente do Russell, que está sofrendo muito mais, mas já a gente chega nele. Só que eu acredito sim que ele pode beliscar um pódio, mais um pódio na temporada. Na sequência do grid, Evelyn Guimarães, nós temos Lance Stroll. Se o Lando Norris não sabe como foi parar em terceiro, também não sei como o Lance Stroll foi parar em sexto, pode ser que seja quinto. Essa foi a melhor definição da posição do Lance Stroll, entendeu? Ninguém sabe o que aconteceu aí. É claro que assim, o Lance Stroll tem sofrido grandes críticas, né? Desde daquela performance, digamos assim, bizarra, né? Em Mônaco, mas não surpreendente. Então, assim, ele vem, muita coisa tem sido falada sobre a diferença de performance dele para o Alonso. É claro que a comparação com o Alonso é injusta. Assim, não é que ela seja injusta, mas ela é desproporcional, né? Assim, não tem como. Mas o problema são as bobagens que o Lance Stroll faz com alguma frequência, né? E aí, no momento em que o Alonso consegue colocar o carro no pódio toda hora e coisa e tal, a lupa, né? Você começa a olhar com mais atenção para as coisas que o Lance Stroll fez. Mas, assim, para mim, essa volta foi meio como a do Norris, assim, sabe? Foi um momento foi aquele momento que ele conseguiu tudo que dava ali, ainda contou com alguns azares de rivais para colocar a Aston Martin ali. Mas a Aston Martin, na verdade, sai dessa classificação com uma decepção mesmo, porque eles têm mais carro do que isso. Basicamente é isso. Eles têm um carro muito mais veloz, muito mais equilibrado do que essa sexta colocação do Stroll. O Alonso tem a questão, né, de uma estratégia dele e tudo mais, mas o carro é mais do que isso. Então, assim, a Aston Martin é quem... A Ferrari sai muito perdendo, mas assim, a Aston Martin também. A Aston Martin decepciona porque ela tem mais carro para isso. E no fim das contas, o Stroll fez aquilo que ele está acostumado a fazer, só que contou ainda com os azares, o revés do povo ao seu redor, né? Inclusive, ele chegou agora no cercadinho para dar entrevistas, e acho que você ia se irritar um pouco. Ai, por quê? Porque, assim, continua muito, muito cabeluda, né, a sobrancelha dele, entendeu? E ele tá mascando um chiclete ali, não é legal. Evelyn, ele no Q3, no treino livre 3, ele escapou o carro indo na brita, aí a escuderia. Box. Uai! Por quê? Por que será? Ele bem mineiro, uai. Não, e aí, tipo... Sabe aqueles tanso? Mas por quê? Por favor, sabe? Eu não tenho mais paciência, Pedro Prado, com esse rapaz. Mas ele vai largar em sexto ou em quinto. Não tem como, né, ver. Aquela hora lá, eu acho que foi o pai dele falando assim, ó, tira senão ele vai bater, tira senão vai bater, mais uma vergonha. Aí levaram para os boxes, eu acredito nisso, não tenho fontes, mas que levaram ele para os boxes aquela hora, quebraram os punhos dele de novo, e aí ele conseguiu ficar à frente do Alonso na classificação. Porque ele estava guiando bem, né, no começo da temporada com o punho quebrado, depois que sarou, ficou muito fraco. Mas hoje, assim, ele foi bem. Não gosto de elogiar o Stroll, porque sempre que eu elogio acontece alguma coisa com ele. Mas hoje ele foi bem. Ele foi melhor que o Alonso no Q2, foi melhor que o Alonso no Q3, está classificando à frente dele. Não acho que vá terminar à frente do Alonso. O Alonso é muito mais piloto, e está próximo, e tem um carro muito bom. Mas hoje foi um resultado que, para o Stroll, tá bom. Para Aston Martin, dessa temporada, eu acho que está abaixo. Porque a Aston Martin é a segunda equipe hoje do grid. Na tabela de força, se a gente for falar, a Aston Martin é a segunda equipe. E um sexto lugar para a segunda melhor equipe do grid não é bom. Pior ainda, um nono lugar. Então, para o Stroll, ele pode estar feliz, porque para o Stroll é isso. Sexto lugar é sempre um lucro. Agora,
para Aston Martin tá muito abaixo. E aí entra naquele mesmo tema que a gente já falou. Se a Aston Martin quer ser tão grande, não dá para confiar num piloto como o Stroll, né? Porque se um dia um piloto vai mal, como foi o caso do Alonso, pelo menos o outro tem que puxar a equipe para cima. E não tem isso. O teto do Stroll é esse. Então, se a Aston Martin quer de fato ser grande, ela precisa olhar para si, para dentro ali da equipe, dos boxes e falar, ó, um dos pilotos aqui não cabe, não encaixa. Muito bem, estou acompanhando só as redes aqui, a Mercedes falando sobre o incidente dos seus dois pilotos, foi só um mal-entendido, uma falta de comunicação na garagem durante um momento intenso, então ninguém deve ser culpado. Toto Wolff sobre a questão Hamilton-Russell. Você respirou ou falou, Eve? Não, é que teve isso, né? Mas aí teve o Hamilton falando que, poxa, antes da batida o carro estava ótimo, estava tudo certo. Depois. Entendo. Então, assim, aliás, eu gostei da declaração do Hamilton. Eu estou chocado de ver a gente. Foi uma surpresa grande de ver a gente tão à frente e até competindo pela primeira volta. Fizemos um grande trabalho na noite de ontem, com análises. Eu trabalhei muito, fiquei até às 11 horas ontem tentando achar algum tempo. Vim para a manhã de hoje. Quando eu acordei, achei que estava numa missão. Meu senhor, o que é? O missionário? Mas aí eu realmente não esperava estar brigando pela primeira fila. Aí o carro ganhou vida no TL3 e com a terceira colocação. Acho que é o pacote inteiro, nós estamos progredindo muito. Eu estava na primeira fila até a curva 10, aí fui para a curva 10 e de repente eu fui dar aceleração e o carro deu uma chacoalhada. Só preciso ver o que aconteceu porque eu perdi 2 décimos lá. De qualquer forma, estou encorajado pelo que vimos e estamos melhorando. Depois, aí que foi o trecho da Evelyn. Depois do contato, estava tudo bem, mas só é uma questão de comunicação só. Em uma volta rápida, o carro está muito bom. Eu acho que está tudo bem. Não temos nenhum problema com o carro depois do contato com o Russell. Mas eu gostei que assim, Evelyn, só para terminar essa questão, já que estamos falando, vamos falar da questão então. Ele não deu muita trela e não citou sequer o Russell. Até porque, como se a gente lembrar, o Hamilton vinha em volta rápida e o Russell estava meio parado entre o curvão, né? E ele entrou assim muito rápido na frente do Hamilton. E é por isso que o Hamilton entra no vácuo, cruza a linha de chegada, aí o Hamilton deve estar pé da vida e ele continua a volta, sendo que o Hamilton não ia abrir a volta. Então, assim, de certa forma, Evelyn, o Hamilton é certamente se é para apontar um culpado, o primeiro culpado é o Hamilton. Porque ele não ia abrir a volta, ele já tinha tirado o pé. Mas não, ele pega o vácuo e tira para passar o Russell, sendo que não ia haver tempo. Então, e o Russell, por sua vez, estava tentando pegar o vácuo do Sainz, do Carlos Sainz. E aí, de repente, apareceu um Hamilton do nada lá, e de fato ele não tinha visto, ele não viu o Hamilton ali, e aí a questão da comunicação aí, ninguém falou nada, né? E aí se deu o incidente. Então, acho que foi uma coisa dos dois lados, digamos assim. A Mercedes por não avisar, né? E o Hamilton nessa questão aí toda dele, e pegou meio que o Russell de surpresa. Mas o que vale é a imagem, né? Que sempre rende boas manchetes, né, Vi? Então, assim, eu fico feliz por isso, grata pelos números que a gente vai ter em função desse lindo incidente entre os dois caras da Mercedes. Exatamente. Nós vivemos de números, né? Você sabe. Nós vivemos assim, nós torcemos sempre para o pior, né? Ontem, quando acabou o treino, a gente ficou se olhando. Bom, o que a gente extrai hoje do dia? Nada.
Mas hoje não, hoje as coisas já... É o Lance Stroll querendo saber por que ele tem que ir para o box. É a Ferrari sempre proporcionando esses momentos, né? Leclerc e tudo mais. Esses dois aí da Mercedes. Então, assim, não podemos reclamar do dia de hoje, viu? Não. Ô, Pedro Prado, na quarta fila nós temos Esteban Ocon e Nico Hülkenberg, Alpine e Haas. Em algum momento a gente até esperava um pouquinho mais dos dois, em algum momento a gente não esperava até que fossem passar, no caso do Hülkenberg, porque teoricamente Russell e Pérez tinham melhores condições, mas essa quarta fila aí é uma quarta fila... Eu esperava mais do Ocon, eu esperava que ele estivesse à frente do Gasly e esperava menos do Hulk, que tem andado bem ao longo do final de semana com a Haas. Eu ia falar exatamente isso, que eu esperava um pouco mais do Ocon, mas não acho que tá ruim, não acho que tá ruim para ele, porém, eu tô curioso para ver como vai ser ele na corrida amanhã, se ele vai galgar algumas posições, e galgar é uma palavra engraçada de falar, mas tudo bem. Já o Hulk, eu falei ontem para você, eu não espero nada da Haas. Só que ele tá pilotando bem durante todo o final de semana. Então, eu acho que ele vai pontuar amanhã. Não quero cravar nada, mas se ele continuar nesse ritmo, que é um ritmo muito bom, o Hulk tá muito bem. Chegou um momento que eu pensei que ele ia ficar entre os três na classificação. É que aí foram passando, não teve jeito para ele. Mas o Hulk tá muito bem, tá muito acima do esperado para a Haas. Então, ele trouxe isso para a Haas, né? Ele é um ótimo piloto e chegou na Haas, voltou para a Fórmula 1, chegou na Haas esse ano e tá dando muito mais resultado que o Mick Schumacher e muito menos prejuízo também. Então, a Haas deve estar feliz da vida com ele. Agora, o Ocon, eu tô realmente curioso para ver como vai ser amanhã, porque a Alpine evoluiu muito, tá com um ritmo muito bom, a equipe tá dando sinais de força, então quero ver como os dois vão se comportar, tanto o Gasly quanto o Ocon. Enquanto você dá o seu like nesta atração, se inscreve no canal e ativa as notificações, a Evelyn Guima vai falar de Esteban Ocon e Nico Hülkenberg na quarta fila. É verdade. Sabe, eu também esperava um pouco mais do Ocon, aí mais perto do Gasly, talvez ali na frente do Gasly, mas enfim, os dois se equivalem muito, né, em performance, então assim, não ficaria muito surpresa, mas esperava um Ocon mais rápido, um pouco mais veloz do que ele foi aí, porque a Alpine tem esse ritmo de classificação de fato. Mônaco mostrou isso, mas assim, aí em Barcelona ficou muito mais nítido, né? Que esse desempenho é muito mais real. Então eu esperava também ele um pouco melhor nesse sentido. Mas a Alpine tem um carro muito interessante para a corrida também, né? Eles foram os caras que andaram melhor com os pneus duros, né? Que possivelmente vão ser bastante usados amanhã, lamentavelmente. Mas assim, ele tem eles têm a melhor performance com pneu duro de todo mundo que usou, né? O Verstappen, por exemplo, não usou e tudo mais, mas é outro patamar. Então, assim, a Alpine chega muito bem preparada para essa prova. É claro que vai ter que entender ali em que posição vai largar o Gasly. Ele está dizendo agora, estava dizendo agora no cercadinho que está com os dedos cruzados para que perdoem o que aconteceu hoje, né? Mas não sei, né? 2 vezes é meio difícil, né? Olha, Eve, eu acho que ele tem que cruzar todos os dedos, as mãos, os braços da família Gasly, porque não vai dar para escapar. Não. Não, porque se você for pensar que o Leclerc levou 3 posições por causa do que aconteceu lá em Mônaco, né? Com Mas o o que, Norris. Eve? Não lembro. Não, oi? Eu não lembro. O que aconteceu mesmo? Tava escuro, né? Tava escuro lá no túnel. Ai, Fê! Tava escuro lá no túnel. Então, ninguém avisou, né? Ninguém viu, né? E o Leclerc estava lá andando, bloqueando o pobre Norris em Mônaco e tomou 3 posições por isso, né? Então, assim, acho difícil o Gasly escapar sem nada de 2 incidentes, né? Não satisfeito, ele conseguiu se envolver em 2 incidentes. Então, vamos ver. De qualquer forma, assim, a Alpine está muito bem preparada para essa prova. Acho que
dá para esperar um pouco mais em corrida. O Nico Hülkenberg também tá assim, tirando um pouco mais dessa Haas, e é incrível, né, a diferença dele pro Magnussen aí. Então, assim, entra um pouco também né, da percepção do piloto da pista, do que tirar do carro e tudo mais. A Haas tem muitas atualizações, o que é absolutamente incrível, né? Porque nos últimos anos a Haas não conseguia fazer atualizações no carro. Então, assim, na medida em que a Ferrari consegue trazer as atualizações, a Haas está vindo na esteira da Ferrari, e a maior parte das atualizações estão dando certo, né? Mas aí tá mais na conta do Hülkenberg do que do carro, viu? Então, amanhã vai depender um pouco dele de não fazer besteira, como em outras corridas, né? Porque ele também estava largando bem, e aí, né, a estratégia e coisas e tal tiraram ele de pontuar e tudo mais. Então, assim, amanhã a Haas tem que se preparar nesse sentido, porque a Haas costuma fazer bobagem com estratégia. O Eve, a gente fala da Ferrari, é que a gente nunca presta atenção na corrida da Haas, da estratégia. É assim, é um horror. É um horror. É assim. Miami foi um exemplo, Eve, porque o Hulk largou muito bem, andou a corrida inteira, mas assim, a Haas demora muito tempo para tomar uma decisão. Magnussen ficou, sei lá, 10 voltas a mais em Mônaco, andando com aquele pneu slick na chuva. E ninguém chamava o rapaz. E ninguém nada. Ele, pelo amor de Deus, me parem. Não, acho que vai parar. Porra, meu filho, não vai parar. Então, eles sempre dão um jeito. Então, é por isso que, assim, por mais que a gente fique na torcida para o Hulk ir por pódio, a Haas sempre dá um jeito de fazer uma cagada universal. E, às vezes, assim, eu fiquei, por exemplo, nas 500 milhas de Indianápolis na semana passada, eu fiquei com a nítida impressão que a Foyt, por exemplo, fez o seguinte: olha, vamos seguir a estratégia da Ganassi. Parou, vamos parar junto. Não tem erro. Não vamos pensar. Avistou o carro, a gente faz a mesma coisa. Me pareceu essa impressão. Não tenho, obviamente, informação sobre isso, mas onde ia uma Ganassi, lá estava o Ferrucci, mas a prova foi transcorrendo também para esse tipo de situação. Tá com alguma dúvida? Velho, viu o Verstappen entrando no box? Faz a mesma coisa. Não inventa. Mas eles querem inventar. Esse é o problema. Sempre. O Azerbaijão, por exemplo. O rapaz largou com pneu duro, tá? Para andar muito e tudo mais. Só que passou do momento, né? Passou do momento de trocar. E aí todo o esforço dele para ficar na pista, para defender a posição, para defender os pontos, foi à toa. Né? Porque a equipe não tem leitura de corrida. Então, assim, não adianta o cara... Porque a classificação a classificação ela é mais do piloto do que qualquer outra coisa, né? Então, o cara consegue tirar mais, porque é o momento em que ele está ali fazendo o dele sem muita interferência da equipe. Mas a corrida precisa da equipe. A equipe é muito importante, ela tem um peso muito grande ali na dinâmica da estratégia e tudo mais, porque ela está vendo o que está acontecendo em volta e tudo mais. E a Haas não tem isso. A Haas não tem falta essa retaguarda para os pilotos. E aí, quando pega alguém mais, por exemplo, o Hulk ainda se defende bem, o Magnussen tá. Você vai me desculpar, viu, Vi, mas o Magnussen, né, francamente, mas... Francamente o quê? Francamente o quê? Olha o que você vai falar do Maguinho? Olha lá. Onde está o Magnussen? Ele teve azar. Eve, assim, ó. Quase 10 posições atrás. Ó, vamos falar uma coisa. É que nós vamos pular muito o assunto, mas assim, se tem uma coisa boa na Fórmula 1 de hoje, quer dizer, tirando o Sargent, a gente não sabe exatamente quem vai ser o grupo ali da eliminação. A gente tem algumas impressões. Mas, por exemplo, eu não achei que a Williams ia ser eliminada em 18º, quer dizer, em 18º, a Williams que anda, porque o Sargent, meu Deus do céu. Mas o álbum, assim, né? O álbum já começou na brita, né? Então, assim, não. O álbum esse final de semana ele tá trabalhado no erro. No erro. Mas não tava para tomar um 14, né? Não podia. Entendeu? O Bottas, por exemplo, eu achei que fosse melhor. E o Magnussen tinha carro para ir melhor. Sim. Mas onde que ele tá? É que tem que ser eliminados 4 mais 1, Eve. Não tem jeito.
E hoje, com o Leclerc ali, não era para o Magnus estar ali. Exato, Né? exato. Hoje era um dia do De Vries estar ali. E o De Vries não foi, quer dizer, o De Vries foi mal em algum momento, mas até que o menino tá indo. Hoje o mini craque, ele não ocupa hoje a posição de pior piloto da Fórmula 1. Hoje ele não é o pior. Não é. E assim, o ultimato, né, tá dando resultado, porque desde o ultimato o De Vries está entregando um pouco mais. Né? Então, assim, ele está defendendo o emprego dele também. Está defendendo muito bem o emprego dele. Mas, enfim, voltando à nossa questão, o Hülkenberg vai depender mesmo da Haas amanhã. Né, do quanto a Haas conseguir entregar para ele uma boa estratégia, uma boa leitura da corrida, porque se eles entregarem isso, ele com certeza vai conseguir brigar aí para ficar nessa zona de pontos. Só um ponto, é que tem uma Aston Martin e uma Red Bull atrás dele, né? E uma Ferrari, que vem o Leclerc. Então, dependendo da corrida deles também, vai ser meio complicado para a Haas, né? Vai, mas assim, eu ponho pouca fé. Mas você tem razão, Pedro. Você tem razão. A razão seria essa, entendeu? Faz a gente pensar, não. Porque eu tenho o Sérgio Pérez, tem o Leclerc vindo e tudo mais, mas sabe, da maneira como tá o final de semana, eu não boto fé nenhuma, principalmente nesses dois, entendeu? Sim. Mas você tem razão, Pedro. A cara do bicho. Deixa eu fazer só o Verstappen deu uma declaração agora. Ele estava sendo entrevistado, né? E devem ter perguntado para ele assim: o que você está achando de tudo aí? Todos os carros estarem copiando a Red Bull, não sei o que lá mais, tal. Vira e responde o Verstappen. Eu acho que o nosso próximo upgrade, a nossa próxima melhoria no carro será não levar os sidepods, sidepod zero. Não, ele não falou os sidepods zero, mas tipo, não ter sidepods para ver se todo mundo copia. Já começa o deboche, né, Vi? Já começa o deboche. Tá trabalhado. Eu tô procurando eu tava procurando uma declaração do Alonso aqui para ver se ele falava do carro, mas ele falou. Não falou? O que ele falou, André, se você tiver fácil aí? Ele falou o seguinte, basicamente, Vi, que aquela saidinha dele no começo, ela criou problemas no assoalho, né? Como a gente já pode imaginar, e que apesar da equipe ter conseguido lidar com aquilo rapidamente, ainda o carro não ficou do jeito que deveria, né? Ele acha que perdeu alguns décimos ali por causa daquele incidente no começo, e que, assim, apesar dos reparos, o carro não ficou mais o mesmo, e é por isso que as coisas ficaram ruins. Mas tem também a questão dele ter tido uma volta só no Q3, né? Ele decidiu só por uma volta no Q3. E ele acha que, assim, do momento da posição que ele está, com os caras que estão à volta dele, o pódio vai ser muito difícil. Então, ele colocou como objetivo chegar entre os 5 primeiros. Ele acha que entre os 5 primeiros dá para fazer, mas mais do que isso, não. Pedro Prado, o rapaz, pelo jeito, vai ficar sem pódio em sua casa. Pois é, inesperado. Isso sim é inesperado. Ainda mais ficar atrás do Stroll, né? Como eu tinha dito antes, mas nesse final de semana eu esperava muito mais do Alonso. Eu esperava até que ele tirasse décimos assim do nada para tentar chegar o mais perto possível do Verstappen, e foi totalmente o contrário. Então, a declaração dele faz sentido. Ele chegar no top 5 já seria lucro. Mas é triste por ele, na casa dele não conseguir um resultado um pouco melhor. Mas eu acho que, sendo bem honesto, eu não acho que ele esteja tão preocupado com isso, porque a temporada dele já está num lucro absurdo. Perto do que ele viveu, e ninguém esperava que tinha sido um acerto ele ir para Aston Martin. E aí do nada começou a chover pódio para ele. Então só é triste pela mística, porque eu adoro mística. E aí do 33 e tal, agora vai, e não foi.
não foi e não vai. Box 33, né? Vitória Pois 33. O problema é que o 33 tá lá na frente, aí sim. não tá rolando. Não tá rolando. Talvez a mística era, gente, o 33 vai ganhar, que no caso agora é o número 1, mas... Tô vendo uma foto aqui só para tirar uma dúvida com o pessoal da nossa redação. Que dúvida, Vi. Sobre o assoalho da Williams. Não pode ser. Nossa, se for isso mesmo. Olha o silêncio. Jesus amado. Bom, ô Pedro, você me coloca depois esse tweet. Porque tô pegando agora já. Como o perfil de fato é sério... Não, isso não pode ter acontecido. Mas é um perfil sério. Sim. Vou pegar a imagem direto, tá, Vi? Mais tá fácil. Bom. Daqui a pouco a gente mostra, então. Olha, já que estamos falando do pior, vamos ali para a declaração de Frederic Vasseur. Nós temos de entender o que aconteceu com o carro do Charles. Nas curvas, parecia que tinha alguma coisa errada. Nas curvas, nas retas não, né? Algo deve ter quebrado. Eu confio plenamente no feedback do Charles. 19ª colocação para Charles Leclerc e Evelyn Guimarães. Veio. A Ferrari já aprontou no sábado. Olha, é difícil de explicar, né? Assim, ele ficou, né? Ele não tinha energia suficiente para a volta, e isso já é um problema. Não, os pneus também não, né, reclamando horrores também dos pneus e tudo mais, que não estava conseguindo, principalmente os pneus traseiros, não estava conseguindo ter temperatura, aderência e tudo mais. Então, assim, a Ferrari é muito boa nisso, né? De dar os problemas, citar os problemas, né? Mas, assim, ela nunca consegue fazer tipo, olha, talvez a gente esteja fazendo alguma coisa errada, né? Poxa, não dá para explicar a Ferrari, não dá para explicar a fase do Leclerc, porque a fase do Leclerc também, olha, é de uma ruindade absurda. Eu não sei o que foi que aconteceu com esse rapaz aí nessa transição de temporadas, mas ele vive uma fase horrenda, de verdade, assim, com muitos erros. Assim, e o pior, que o Leclerc, ele alterna momentos de muitos erros e momentos de total apatia, né? Como foi em Mônaco. Então, assim, não sei o que esperar dessa Ferrari. Por isso a gente estava falando antes, mas tem uma Ferrari vindo de trás e tudo mais. Olha, eu não vou ficar surpresa se amanhã o Leclerc emplacar um 15º, um 16º, porque ficou atrás de um monte de gente, entendeu? Ficou preso em algum momento na fila do DRS ou qualquer coisa assim que aconteça amanhã. Então, assim, ali precisa realmente uma revisão total da Ferrari, sabe? Voltar para Maranello e fazer uma autocrítica séria ali, porque as coisas só vão de mal a pior. Né? Só vão de mal a pior. Ele tem uma irritação clara com a equipe, né? Ele não confia na equipe e também não vem conseguindo tirar o melhor desse carro, desse momento, nem nada. Pedro Prado, a sua visão sobre a Ferrari enquanto a gente faz a pesquisa aqui, se é para ver, e pelo jeito é real mesmo, tá? Daqui a pouco nós vamos colocar no ar. Pedro Prado, sua visão de Leclerc na 19ª colocação. Vergonhoso. Eu queria terminar meu comentário assim, mas não, vou falar mais, mas vergonhoso. Eu não sei de fato assim, o que aconteceu para ele estar tão mal, né? A Ferrari, a gente fala dos problemas dela e tal, e hoje, quando não teve batida, quando não teve um erro de estratégia, acontece isso. Então, sempre alguma coisa persegue a Ferrari. Quando não é um acidente, quando não é uma troca, uma estratégia errada de chamar nos boxes durante uma corrida, ou de deixar o piloto fora muito tempo, ou colocar pneu usado, a Ferrari ela erra muito.
E hoje, quando não tem uma coisa tão exposta assim para o público de um erro da Ferrari, o desempenho dela não corresponde. Tá dando muito barulho porque tem uma motosserra aqui na rua agora. Motosserra. Estão cortando uma árvore. Que bom. Estão cortando uma árvore. Mas enfim. Podemos fazer um ao vivo em tempo real, dado o corte da árvore? Se você quiser, a gente pode denunciar aqui. Uma denúncia ambiental. Estão cortando. Eu acho que a denúncia é válida. O Pedro Prado, vá à nossa redação, porque a foto é real e a tela tem uma melhor aí, se você puder colocar na tela. Tá? Vou pegar. Já pega na tela, quando você estiver pronto, você pode avisar. Porque nós estávamos aqui numa dúvida. Tá no jeito, Guimarães, amigos real. Do briefing. É real a foto. Tá? Opa! Se puder aumentar, te agradeço. Bom, essa aí foi a foto que nos deixou em dúvida. Quando bate Logan Sargent no TL3, aí de repente o carro é carregado, né? Sai ali do curvão e é carregado ali para a zona interna do circuito de Barcelona, Catalunha. E aí tiram uma foto do assoalho da Williams. A gente consegue entender porque o Williams anda lá atrás, né? Cadê o assoalho? Cadê o assoalho? Onde está o assoalho aí? Bota de novo a comparação naquela primeira foto, Pedro, do assoalho da Red Bull da semana passada, da Mercedes, da Mercedes, e a comparação com o assoalho da Williams. E a Mercedes está estudando o assoalho da Red Bull e tudo mais e tal, mas você vê o trabalho, né, que você tem ali com a parte do fundo do carro, da Mercedes, que é um carro problemático para os padrões atuais, e olha a tábua, né? Pegaram uma tábua de passar roupa, Evelyn Guimarães, aí vamos modelar um pouquinho aqui, vamos... Traga e deixa. Só tem um trabalho ali lá na parte frontal, que eu acho que a outra foto pode até trazer melhor, Pedro, única. A parte frontal do carro, olha lá embaixo. Isso, lá embaixo. Exatamente. É só ali, ó. Vamos botar ali. Vamos botar umas 3 canaletas. Trabalhamos aqui, a equipe de aerodinamicista muito boa da Williams. Não à toa, o James Wallace falou que a Williams está 20 anos atrasada. Eu diria que esse carro talvez seja da BMW do Montoya. Não, se isso não gerar uma demissão lá dentro, meu Deus, né? Mas, não, e a Eve, não estamos te ouvindo. Você saiu um pouquinho do foco. Peraí, vamos ver se você volta. Olá? Olá, como vai, Evelyn? Então tá. É que estava mutado, eu acho. Desculpa. Mas ainda que assim, ele tá, do jeito que ele tá aí, ele ainda obedece algumas coisas obrigatórias, né? Que o assoalho precisa ter. Então, assim, eles tentaram colocar as coisas obrigatórias, né? Aqueles elementos ali que são necessários para a inspeção da FIA, e o resto, o resto é isso, é uma economia de alguma coisa aí, de elementos. De inteligência, mas, assim, trabalho. De trabalho. Exatamente. Eu não sei, assim, o que software, né, a Williams está usando, que usava 20 anos atrás. Sei lá que programa de coisa que eles usavam, que claramente é o resultado disso, né? Mas assim, é uma vergonha isso daí, né? É uma vergonha. De verdade, isso daí não pode ser, sabe? É uma vergonha. Tanto é, né, Tanto é, Pedro, Evelyn, que a gente ficou procurando para ver se era real. Ela falou assim, cara, é zoeira isso daí, não é possível. Sim, porque é uma bizarrice, né? É uma bizarrice. Como que gera downforce aí embaixo, gente? Como que você gera qualquer coisa aí embaixo? Não, isso parece aí colocaram até aqui, quer ver quem colocou? O Lucas Felipe Dias Genese ou Genesi. É um assoalho, uma cama embora. Isso aí, a Silver Design faz propaganda para vender. Compre essa cama box aqui, compre aqui e tal. Ela faz. A Silver Design vende isso daí. Ó, estamos fazendo propaganda, hein, Silvia? Pode mandar o tutu para nós. Verdade. Mas assim... Olha...
Que coisa pitoresca. Agora, além de ser pitoresco, né, eu queria muito entender a questão de segurança também desse carro, né? Porque não me parece que não tem nenhuma. E aí, se você chegar numa pista realmente veloz, né? Então, assim, quando a Fórmula 1 chega, por exemplo, em Monza, em Spa, em circuitos, né, que você tem curvas muito velozes e tudo mais, eu temo pelo Williams. Eu temo muito pelo Williams. Entendeu? Assim, seguramente eu tô chocada com esse assoalho, ou a falta dele, né? Eu não sei vocês, mas não dá a impressão de que alguém ligou lá, falou, ó, você fez o assoalho que eu pedi? Aí, não, fiz, aí desligou e fez um negócio rápido ali e entregou. Toma, chefe. Ele entrega uma porção de alho assado. Eu entendi que era assar o alho. Não é possível. Não é possível uma coisa dessa, Evelyn Guimarães. Eu não consigo conceber. E outra, Eve, eu parabenizo o Alexander Albon por andar ali no meio do pelotão com esse carro. Porque isso daqui... Não. Isso aí não é um carro. Isso aí não é um carro. Desculpa. Aí. E assim, né? É por isso que... E não tá na conta do James Bowles, né? Porque quando ele chegou lá, esse negócio já estava pronto, imagina. E é por isso que ele está correndo atrás de tanta gente para tentar convencer aí para Williams, né? Porque há nesse momento um grande trabalho da Williams em tentar trazer gente para dentro da equipe. E agora se explica, né? E aí se explica também a estrutura inadequada, que ele disse que foi a primeira coisa que chocou quando ele foi lá na fábrica. O Pedro, sabe o que eu tô pensando? Sabe o que é mais engraçado? Não tem trabalho nenhum, certo? Pedro, vai ali no canto tanto faz ser no canto esquerdo ou no canto direito. Tá vendo aquelas duas rebarbas que tem no meio da tela? Aqui, ó. Não, dá um zoom, mas vai para a lateral do carro, vê que tem 2 buracos ali, parece que colocaram 2 dedos assim, ó. Aqui, ó. Isso, aí. Que eu fico pensando, vamos fazer... não, essas 2 aberturas aí, elas dão um resultado maravilhoso. Olha só, se você puder dar um outro zoom. Só tem esse. Que maravilha. Isso, Olha, que eu me pergunto o que deve gerar de downforce, de carga aerodinâmica para um carro desse, esses 2 dedos tortos, né? Olha isso. Aí, me fala. Você vê, por exemplo, o trabalho, né, cuidadoso, minucioso, por exemplo, em orientar a passagem do ar, né, e tentar tirar o máximo disso e tudo mais, da parte frontal, e passando até o difusor e tudo mais. E aí, na Williams, não tem caminho nenhum. Aí, ó. Isso aqui. Isso aí, ó. Bota em tela cheia isso aqui, Pedro. Basicamente é isso aí. Aqui, ó. Tô colocando. Isso aqui. Aqui, ó. Olha que maravilha. Vamos botar uma tábua? Bota uma tábua. Isso aqui. Os caras tinham isso no vídeo lá. E simplesmente. O que eles fizeram, Evelyn? Eles pegaram aqui. Não, um é pouco. Vamos botar 3, porque aí a gente vai que trabalhou. É muito bom isso aqui. Cara, a melhor descoberta do ano é o assoalho da mesa. Sério. Hoje eu vou dormir. Assim, puta, não foi um dia bom, eu tô puto com o meu dia e tal. Não, mas eu não sou aerodinamicista da Williams, eu não sou engenheiro da Williams. Eu não preciso andar com esse carro. Deixa eu dar Indy, como é que é? Peraí, eu dar Indy. Não, da Indy, deixa eu pegar um da Indy. Esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o da Danica Patrick. Que ela corria, ó. Aqui não dá pra ver a tábua, tem tábua, mas ó, olha só. É isso aqui! Mas esse aí já tá melhor elaborado, né? Porque ele já tem umas linhas ali, uns buraquinhos e tudo mais. Senhor amado, olha, eu realmente estou impressionado. Estou impressionado. Sim. Parabéns, Alexander Albon. O que você faz com esse carro, meu filho, olha, é digno, viu? Então a história vai inocentar o Logan Sargent? Não.
Aí não tem história aqui inocente, Não. porque o rapaz Não. começou. Quando ele começa a ir no Bahrein, não. Temos um segundo carro, não. Olha, em Mônaco. Não. Olha, a equipe no rádio ensinando ele em Mônaco. Foi difícil. Foi difícil. Então, assim, não dá. Não dá. É muito fraco mesmo. Meu Deus. Olha, eu confesso que o assoalho da Williams me fez me perder um pouquinho na atração. Eu tô assim, Eu tô chocado. impressionado. Eu tô chocado. Eu tô assim, já saiu alguma coisa do nosso glorioso Gasly ou não? Ainda não, Vi. Eu tô de olho aqui, mas não, né? nada Ô, Pedro, só me faz um favorzinho. Sim. Bota de novo as duas comparações entre Mercedes e Williams, por gentileza. Porque dá um zoom na Mercedes, por favor. Cara, e o pior é que assim, eles economizaram na tábua. Tem meia tábua. Meia tábua no meio do carro, né? Olha isso. Isso é um item obrigatório, hein? Esse aí tem que ter. Uhum. É um item obrigatório. Então, assim... Olha, é um assoalho sustentável da Williams, gente. Certo. Verdade. Enfim. Não, a comparação. Vamos então só agora, falar. olhando, Pode falar, Pedro. Olhando da Williams, gente, é muito absurdo mesmo. Cara, cara, mas assim, não tem nada. Não tem explicação para isso, não tem explicação. E não tem também. Não tem molde, né? Então, assim, de novo, sei lá, eu não sei que software é que a Williams usou para desenhar esse carro. Se eles pegaram realmente, sei lá, o carro do Ralf Schumacher, do Montoya, sei lá, do Jacques Villeneuve. Que coisa. Não do campeonato, obviamente, né? Mas assim, sem condição. Sem condição mesmo. E basicamente só tem as coisas obrigatórias nele, né? O resto. Não, o Ernesto ele comentou que a tábua é do mesmo tamanho, a diferença foi o ângulo da foto. Eu acho até que a tábua pode ser um pouco maior do que pareça mesmo, mas não sei se do mesmo tamanho. Mas realmente, o ângulo tá colocar o carro mais para cá. O ângulo tá diferente. Um ponto não, mas aqui a tábua, ela é padrão, né? Então, assim, ele tem razão, realmente é o ângulo da foto. E a tábua é padrão, né? Ela é obrigatória aí no regulamento, né? Mas, assim, eu já tô completo. Eu tô sem palavras. Sem palavras para esse carro. Bom, você que está acompanhando ao vivo o nosso briefing, 13h40 nesse momento. Se você estiver acompanhando a reprise do briefing em determinado horário ou em determinado canal, saiba que vamos falar de Pierre Gasly na 4ª colocação. Mas tem uma grande questão em relação a tudo isso. Muito se falou do Gasly, Evelyn Guimarães, sobre o perigo que ele estava de tomar os 12 pontos e ficar sem correr. Alguns pontos já foram descontados. Hoje ele tem 8. Mas ele pode conseguir mais 4 e ficar fora. Você levantou o dedinho, tem info? Não, é porque foram descontados 2 pontos por causa do cancelamento lá de Imola. Perdão, eu contei com 12. Cancelamento de Imola virou para 10. É isso? Não. Tem 10, cancelamento de Imola virou para 8. Se conseguir 4, vai para 12 e fica fora. Então, independente do que ele tenha feito hoje como 4º colocado do grid, ele ficar de dedos cruzados, para ver, né? Mas sim, ele sempre flerta com o perigo de ganhar pontos na carteira, né? Então, é uma coisa que ele tem que trabalhar, porque toda vez acontece com ele, não é uma coisa isolada, não é uma pegação no pé, pode ter até sem algum determinado, mas assim, ele é recorrente em tomar ponto por punição, e hoje foram 2. É verdade, assim, e 2, assim, essa da Ferrari, a primeira, né, que ele bloqueia, assim, ele não percebe que tem as 2 Ferraris vindo, né, então, assim, ele só tira para o Leclerc, e aí na sequência vem o
Carlos Sainz, e depois com o Verstappen, né? Então, assim, são essas duas questões aí que ele tá na mesa, mas assim, falta um pouco da equipe também ajudá-lo. É claro que o piloto tem a sua responsabilidade também, né? Então, por exemplo, como o Leclerc estava lento, né? Que estava que nem uma lesma na trajetória lá dentro do túnel, é culpa dele também, né? Estava escuro, nós sabemos, mas também é culpa dele. No caso do Gasly, ele também precisa um pouco da equipe, né? Que a equipe auxilie nesse sentido, mas de entender, olha, você está perto de gente que está vindo em volta rápida e tudo mais. Então, assim, essas coisas a equipe precisa ajudá-lo também. Não estou passando pano porque as coisas acontecem muito com o Gasly, mas ele precisa de um pouco de retaguarda para ajudar a minimizar, principalmente no momento que ele está. Né? Então, assim, ainda que tenha descontado 2 pontos e tudo mais, que ele tenha respirado um pouco melhor depois do cancelamento de Imola, a equipe, sabe, não pode dar mole, né? Você não pode dar sopa para o azar, como dizem, né? Então, assim, ter esse cuidado o tempo inteiro. E agora ele está como diriam, no bico do Tuiuiu aí. E ele mesmo falando sobre cruzar os dedos e dizer, olha, eu não vi e tudo mais, né? Então, assim, né, ele quis se defender um pouco ali, mas assim, ele está torcendo para não ter nenhum ponto, principalmente. Mas assim, acho muito difícil que ele escape sem punição. Pedro Prado, quarto lugar de Gasly, que pode ir para o vinagre. Ele pode perder, sei lá, 2 posições. Ele pode largar em sexto, pode largar em oitavo, pode não largar. Eu não acho que ele vai acabar ficando de fora. Mas o que você falou é um ponto importante. Ele precisa ver o que está acontecendo, porque é recorrente, o tempo todo é com ele. Não adianta ele ficar, gente, só comigo. Não, tem algo acontecendo aí, Gasly, vamos olhar para si. Mas eu estava curioso para ver ele em quarto lugar, para ver se ele ia atacar o Norris, se ele ia tentar chegar no pódio, e isso daí já cortou as minhas expectativas. Mas eu acho que ele tem chance de fazer uma boa corrida se ele puder largar. Se ele puder largar, ele acredito que a Alpine tem ritmo para ir bem, para ir mais para cima. Então, eu tô, como eu disse, como eu estava muito curioso para ver, o Gasly também. E eu, particularmente, gosto muito do Gasly. Eu acho ele um ótimo piloto. E com um carro bom na mão, ele tende a demonstrar muito mais. O problema do Gasly, que não sei vocês, mas outras equipes, se forem parar para pensar no Gasly como um candidato futuro a chegar numa equipe maior, por exemplo, a própria Red Bull ou a Mercedes, eles vão considerar esses pontos do Gasly de, ele é punido o tempo todo, né? Isso é uma coisa a se considerar. Então, ele tem que dar uma melhorada nisso se ele quiser ter uma visão, um olhar um pouco mais carinhoso de outras equipes mais para frente. Mas acredito que ele vai fazer uma boa corrida amanhã. Pena que não tô largando na quarta colocação. Enquanto você dá o seu like, que é sempre muito importante, enquanto você escreve nos comentários desse vídeo de onde você está acompanhando o nosso briefing e o que espera do GP da Espanha, enquanto você se inscreve nos canais Grande Prêmio e dá o seu share, o nosso Pedro Prado vai ler as mensagens que vocês foram colocando ao longo do programa. A gente tem 4 superchats. O Nipoluso mandou R$3,13. Falou que ele queria ser uma mosca no motorhome da Mercedes. O Alexandre falou que Sainz na frente do Leclerc, Joe na frente do Bottas, De Vries na frente do Albon. O que aconteceu hoje? Hoje foi uma mistura, né? Hoje foi tudo ao contrário. Hoje agora só sobra o Albon como o único que lidera sobre o companheiro em todas as classificações. 7-0 para o Albon. O Stroll agora faz seu primeiro pontinho sobre o Alonso. O Rafael Batista mandou 5,50. Falou que hoje foi Ferrari na P2 nas 2 pontas do grid. Porque Sainz em segundo, Leclerc em 19º. Sobre a Mercedes, anunciaram e garantiram que o sósia do Sheldon Cooper iria aposentar o Hamilton. Que isso? Eu nunca tinha associado ele com o Sheldon Cooper. Nem eu.
Essa foi nova. Só que eu já disse isso, mas eu acho ele muito parecido com a Leila Pereira, do Palmeiras, o rosto, assim. O Mano Monteiro mandou... Leis, Fernando Spessler amanhã, que não duvido que isso aconteça também. No radinho vai falar, ó, Stroll, sai da frente aqui. Faz a vozinha, Ovi, que você sempre faz. Quer? A vozinha, como é que vai ser no rádio? Como que vai ser no rádio do Stroll amanhã? Lance, sai daí, Lance. Aí ele, uai! Esses foram foram o uai também, olha, hoje, o assoalho da Williams e o uai do Stroll, olha, eu não... Te irritaram um pouco? Te irritaram um pouco, Vi? O assoalho da Williams me irritou, mas depois você, assim, é a irritação que provoca o riso, entendeu? Porque esse assoalho, entendeu? Sim. A Bartira, móveis Bartira, Sim. Não dá. É bom que quando você estiver triste, Vi, você pode chegar e olhar o assoalho da Williams, que vai dar um ânimo. Cara, eu vou pegar uma foto, eu vou tacar toda vez. Se estiver triste, eu vou Por favor, faz um quadro e deixa. Eu não trabalho na Williams, então assim... Olha, Vini, você que tem vários quadrinhos aí atrás, poderia colocar assim, ó, no cantinho, do seu lado direito, eu acho. Só o assoalho da Williams. Só o assoalho da Williams. Não, assim, quando, não precisa fazer um quadro. Invenções modernas. Aí... Olha, eu acho que merece, viu, ouvir a lista das bizarrices. Isso, a Indy lá, a McLaren, a diferença de medida, né, entre Europa e Estados Unidos no carro da McLaren não, do Alonso, né, da Indy 500. Essas coisas merecem, entendeu? Uma lista das bizarrices, viu? Olha, é uma coisa, e até tenho que falar agora, num oferecimento da Porto, esse programa é uma maravilha. Falou em segurança, falou em Porto. A Porto tem seguro para tudo que você imagina. Então, assista e acompanhe as redes sociais da Porto para que você tenha o melhor da segurança. Esta é a nossa apoiadora dos canais da GoFast, a rede de canais de automobilismo aqui no nosso YouTube. Então, entre nas redes sociais e saiba o que a Porto oferece para nós. Tenho certeza que até se o seu carro tiver um problema no fundo, no assoalho do seu carro, tenho certeza que a Porto resolve esse problema. Olha só, você que está aqui nos canais Grande Prêmio... Opa! Não, só para... Olha... Era para publicidade aí da Porto, ó. Colocar no... Seu carro está sem segurança, como o carro da Williams? Acione a Porto. Eu tenho certeza que você vai gostar. Maravilha. Você está nos canais Grande Prêmio, você vai acompanhar nos canais 1 e 2 a Fórmula E nesse final de semana. No domingo nós temos o EP de Jacarta, a segunda corrida na capital da Indonésia. Você acompanha treinos, classificação e corrida nos canais Grande Prêmio e também acompanha o briefing no canal 2, no canal 1, onde for possível, você terá toda a análise do GP da Espanha de Fórmula 1 com os nossos especialistas, eles são muito melhores com o assoalho da Williams. Algo mais, Evelyn Guimarães? O que é pior, o GP de Mônaco ou o assoalho da Williams? Olha, da Williams. O GP de Mônaco é pior porque o GP de Mônaco não me faz dar risada. Não seja assim. Não seja assim. Eu concordo com você riu bastante das atrapalhadas que foram o GP de Mônaco quando começou a chover. Não ri, eu fiquei compadecido com as atrapalhadas. É diferente. Eu rezei por uma melhora deles, tá, Evelyn? Você não riu da Ferrari estava escuro no túnel? Não, assim,
É uma piada, mas uma piada ruim, uma piada de qualidade baixa. Duvidosa. Entendeu? Porque assim, eu imagino a mesa, né? O que nós vamos falar? O que o Leclerc teve lá? A gente pode falar que estava escuro. É uma boa, escuro, porra. É assim, óbvio que se reuniu para falar isso. Não é possível que alguém em sã consciência não tenha considerado aquilo, tipo, não, é uma boa ideia. Vai que, não fazendo propaganda do programa, vai que cola. É isso, entendeu? Assim, mas é uma piada gosto duvidoso. A Williams não. A Williams é uma piada que a gente assim, putz, por que será que a Williams não vai legal? Né? Por que a Williams tem 18º, 20º carro? Por que está 20 anos atrasada? Aí o cidadão americano bate, levantam, erguem o carro e a gente vê a graça. É como se fosse o baú. E aí da escuridão do túnel nasce a luz da Williams. Nossa, que bonito! Entendeu, Evelyn? Nasce a luz, o assoalho é a luz. É o que vai me mover no sábado. Eu poderia estar numa pior, mas não. Por quê? Porque há o assoalho da Williams em último. Ai, meu Deus, por que eu não conhecia o assoalho antes? Olha, o programa está encerrando. Eu não aguento mais esse programa. Eu vou ver se a Williams já tem lá cargos à disposição, tipo construtora de assoalho. E aí vou ficar dando F5 para ver se é possível. Quem aparece? Exato. Algo mais, Evelyn Guimarães? Não tenho mais o que acrescentar. Eu acho que a Williams tomou conta já de tudo, então assim, é só esperar mesmo, ver o que vai acontecer com o Gasly, então, porque é o que pode mudar aí o grid de largada para amanhã. Eu espero que o seu assoalho, Pedro Prado, não seja assim. Não, meu assoalho não é assim. Ai, meu Deus. Eu não tenho mais o que falar, não. Fiquei até vermelho. Gente, é isso. Ai, que maravilha. Olha quem apareceu aqui, ó. Olha quem acordou. A bela adormecida. Bravo não. Foi esse o tempo que eu fiquei bravo. Agora eu estou feliz, porque o assoalho realmente me transpôs. Ai, meu Deus do céu. Acompanhem tudo aqui nos canais Grande Prêmio, se inscreva nos canais, ative as notificações, dê o share e construa melhores assoalhos. Um beijo para Pedro Prado, para Evelyn Guimarães e para todos vocês que acompanharam o programa. Tem briefing nesse sábado, às 8h30, no horário de Brasília, com Renato Ribeiro e Gabriel Curti. Que maravilha. Intercalados com Fórmula E e Fórmula 1, nós temos um monte de combustível de assoalho da Fórmula 1 do GP da Espanha. Tchau.